Olá, meu nome é Lucas Pinotti e hoje meu grupo vai falar para vocês sobre temperatura, escalas de temperatura e equilíbrio térmico. Bom, eu vou falar especificamente sobre a temperatura, né, e qual é o conceito de temperatura. Bom, a temperatura é uma grandeza física escalar que é utilizada para medir o grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Ou seja, quanto maior for o grau de agitação dessas moléculas, maior vai ser a temperatura desse corpo. Quanto menor for o grau de agitação dessas moléculas, menor vai ser a temperatura desse corpo, certo? Bom, a temperatura é uma das 7 grandezas fundamentais da Unidade Internacional de Medidas, certo? E a unidade de medida mais utilizada para medir a temperatura entre os físicos é Kelvin. Por quê? Porque não existe um limite máximo de temperatura de qual qualquer unidade de temperatura poderia atingir. Não existe um valor máximo, mas existe um valor mínimo onde Kelvin igual a zero, certo? É o valor mínimo que ele atinge, K igual a zero. Se a gente for fazer uma comparação, uma equivalência entre K igual a zero e graus Celsius teria que assumir um valor de 273,15 graus negativos para K ser igual a Celsius, certo? E quando a gente tem K igual a zero ou Celsius igual a menos 273,15 graus negativos, a gente está no estado mínimo de agitação de uma molécula, mínimo ou nulo, né? Ele está tão próximo de zero que ele tende a zero, ou seja, ele está praticamente parado, absolutamente parado. E aí você tem um estado mínimo de energia dessa partícula, né, que compõe um corpo. Então você tem a menor nível de temperatura desse corpo, certo? Bom, e aí se você começa, vamos por um processo inverso, você começa por energia nessa partícula, ou energia nas partículas que compõem esse corpo, você começa a ter a agitação dessas partículas, certo? E quando elas começam a agitar, quanto mais elas se agitam, maior é o espaço que ela ocupa dentro daquele corpo, ou seja, começa a acontecer um processo de dilatação desse corpo. E aí acontece o que a gente chama de dilatação térmica, que não é o tema nosso, porém, o que agrega para a gente, né? Quando a gente fala em temperatura, a gente precisa medir isso. Então, utilizando dessa dilatação térmica, conhecendo o coeficiente de dilatação do material utilizado, você consegue medir a temperatura dele, devido à expansão, ou utilizar ele para medir a temperatura de outros corpos, certo? Então, com isso você consegue criar uma escala térmica, né? Uma escala termométrica para medir temperaturas como um termômetro, certo? E aí esse tema é da Gabriela, já passo para ela, ela assume daqui.